podem tomar o vosso assento. Eu quero, irmãos, agradecer ao Senhor Jesus por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede. Se vocês permitem, eu vou tirar minha máscara, tá bom? Esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede na tarde deste dia. E eu venho aqui, irmãos, com muita alegria, viu? Eu estou aqui e me sinto honrado por Deus. É evidente que responsabilizado, mas também honrado por Deus por estar convosco aqui nesta tarde, entendendo que existem, homens de Deus com muito mais capacidade do que nós para estar aqui palestrando com vocês nesta tarde. Mas aprove ao Senhor colocar no coração da liderança da nossa juventude, nossos jovens, nos convidar. Eu quero agradecer de coração ao nosso amado pastor Elias Camilo. Com certeza, para que estivéssemos aqui, tem o aval dele, a permissão dele, mas também agradecer a liderança da mocidade, na pessoa do nosso amado irmão Gessé, também do nosso irmão Gilberto. Muito obrigado pelo convite e é um grande prazer. Fico feliz, irmãos, por estar aqui neste início com vocês. Glória a Deus. E eu estou contemplando bem a face de vocês que estão aqui hoje, porque eu tenho certeza que esta semente que está sendo plantada é uma semente que está sendo plantada numa terra fértil. Glória a Deus. Eu me alegro por ser um daqueles que vem aqui, irmãos, para regar esta semente. Ela foi plantada, aí vem aqui um e rega, mas quem dá o crescimento é Deus. E pelos olhos da fé, irmãos, eu vejo o crescimento desta semente chamada Projeto Timóteos. Glória ao nome do Senhor. Ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai frutificar, porque é Deus, irmãos, quem dará o crescimento. E o nome do Senhor será glorificado. Feliz foi você por vir aqui nesta tarde, porque com certeza você vai dizer: eu estive lá no início. E no início, como foi dito pelo irmão Gilberto, era meio sem forma, era vazio, mas tinha uma coisa, irmãos: o principal é a presença do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Nós vamos falando a palavra de Deus e Deus vai, através da sua palavra, fazendo com que as coisas venham à existência e vai se multiplicar. Tenho certeza, irmãos, que os próximos, Deus vai dar um crescimento tão grande que não vai caber no refeitório. Vai ter que ir para a nave da igreja e o nome do Senhor será glorificado. Eu venho, irmãos, para compartilhar convosco nesta tarde aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu gostaria, irmãos, de já dar início. Eu anotei porque eu não sou assim, irmãos, não tenho uma memória tão fértil que nem a do Gilberto, Gilberto, o Gessé, esses homens têm uma memória de elefante, Não é o meu caso, irmãos, e por isso eu fiz questão de anotar tudo aquilo que Deus compartilhou no meu coração, para também compartilhar convosco nessa tarde. E dando início, eu gostaria de pedir a gentileza dos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Salmos, Salmos de número 25 e verso de número 14. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Salmo de número 25 e verso de número 14. Na versão Arque, que é a Almeida Revista e Corrigida, o versículo 14 diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Na versão Ara, que é a versão Almeida Revista e Atualizada, lá está escrito assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os irmãos nos pediram para que nesta tarde compartilhássemos com os irmãos sobre o tema intimidade com Deus. E orando ao Senhor, eu pedi ao Senhor que me desse,
um texto da Bíblia Sagrada que tivesse a ver com este tema ora escolhido, porque eu sei que por trás deste tema, por trás deste projeto, existe uma expectativa com relação aos homens, aos jovens, ao conjunto, de varões, homens de Deus que Deus tem levantado na nossa mocidade. E eu creio piamente que essa expectativa ela será alcançada, porque a nossa esperança, irmãos, ela não será malograda no Senhor, ela vai ser concretizada. Deus está de olho em todo o desígnios e os propósitos do nosso coração, e é Ele, irmãos, quem dará glória ao nome do Senhor Jesus, o cumprimento daquilo que nós tanto almejamos. Mas o texto diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E esta palavra, irmãos, intimidade, se você for ao dicionário procurar saber o que é intimidade, fatalmente os irmãos vão lá descobrir que intimidade diz respeito a uma relação muito próxima. Intimidade é relação próxima. Intimidade também significa amizade íntima. E intimidade também significa familiaridade. Esta é a definição da palavra intimidade. E os irmãos sabem, irmãos, que nós estamos vivendo dias em que a intimidade, no que tange a vida espiritual, irmãos, não é uma opção. A intimidade com Deus, ela é uma necessidade. E eu fiquei pensando, irmãos, nessa intimidade, e fui para a Bíblia procurar este tema. E você pode procurar, dificilmente você vai achar a palavra intimidade na Bíblia. Mas eu disse, Deus, o que tem a ver esta intimidade contigo? E Deus fatalmente falou ao meu coração que intimidade está relacionada à amizade que Ele tem com o homem e o homem com Ele. Aleluia. E aí Deus começou a me revelar na Bíblia, irmãos, alguns homens que se destacaram por ser amigos de Deus, E quando a gente fala de amizade, irmãos, a amizade ou amigo é aquele, irmãos, com quem se gasta tempo. O amigo é aquele com quem há intimidade. Então, irmãos, eu sei que cada um dos irmãos aqui tem amigos ou já tiveram amigos. E estes amigos, com certeza, são aqueles, irmãos, que você tem um relacionamento com ele. Aquele com quem você tem, glória a Deus, uma intimidade de compartilhar muitas coisas que acontecem na sua vida com ele. Então, o amigo é aquele com quem a gente gasta tempo. Dificilmente, irmãos, você vai se contentar de ver um amigo de ano em ano. O amigo, você quer estar com ele todos os dias. Glória a Deus, nós fatalmente identificaremos aqueles que são os nossos amigos, sabe por quê? Porque nós sabemos o nome dele, nós sabemos quantos anos ele tem, e não só isso, sabemos o dia em que ele faz aniversário. Mas se é amigo de verdade, nós sabemos o nome do pai, o nome da mãe, nós sabemos onde ele mora, nós sabemos o perfume que ele usa, porque a gente anda com ele e fatalmente a gente pergunta que perfume é esse, e a gente identifica, é fulano de tal, pelo cheiro. Já viu quando você tem um amigo muito próximo, que você consegue identificar a voz dele no meio de uma multidão, falar, aquele ali é o fulano de tal, porque ele é o meu amigo, glória ao nome do Senhor. Então o amigo, irmãos, é aquele com quem a gente tem uma relação muito próxima. O amigo é aquele com quem você compartilha muitas coisas que são confidenciais. Mas por confiar e por ter uma amizade, você compartilha com ele. O amigo, irmãos, é aquele que está conosco em todos os momentos. Não apenas quando nós temos, mas principalmente quando não temos. E quando eu estudava esta palavra, irmãos, Deus falou no meu coração e me fez lembrar aqui de amizades que eu já desfrutei. E eu me lembrei de um amigo de infância, um amigo chamado Ronaldo. Eu tinha na casa dos 7 a 8 anos de idade, veja que já faz tempo.
Mas eu não me esqueço do Ronaldo. E o Ronaldo, irmãos, era um menino meio fortinho, glória a Deus. E a gente andava junto, a gente estudava junto. Chegava da escola, irmãos, largava a mochila, um ia para casa do outro, e a gente ficava brincando, e brincava o dia, a tarde inteira, até a noite, só entrava quando o papai e a mamãe chamavam, ou dele ou meu, mas quando não, a gente já estava junto, brincava de autorama, brincava de pipa, carrinho de rolemã, bolinha de gude, e o Ronaldo era o meu amigo, glória ao nome do Senhor. Eu me lembro, irmãos, de uma ocasião, e isso é marcante, em que o Ronaldo fez aniversário, e o pai do Ronaldo deu a ele uma bicicleta. Os irmãos sabem que eu sou de uma família humilde. Eu tive bicicleta quando ainda muito novinho, lá meus 4, 5 anos de idade. Minha primeira bicicleta que ganhei do meu pai. E depois que meu pai separou-se da minha mãe, nós mudamos de lugar. E eu me lembro que um dia eu deixei a bicicleta no quintal e entrei para ir fazer uma necessidade no banheiro. E quando eu fui ver, a bicicleta não estava mais no local em que eu havia deixado. Nunca mais eu vi a bicicleta. Levaram a bicicleta. E não era porque era boa, mas alguém quis aquilo que era meu e levou embora. Dali, irmãos, em diante, eu só fui ter bicicleta quando eu comecei a trabalhar. Isso porque a mamãe não tinha condições de me dar uma bicicleta. Mas Ronaldo ganhou uma bicicleta zerada do pai dele. E foi interessante porque o pai montou a bicicleta no dia do aniversário dele e falou: meu filho, vá dar a primeira volta. O Ronaldo disse: eu não vou dar a primeira volta. Quem vai dar a primeira volta na minha bicicleta é o meu amigo Dorival. Aleluia. E ele me deu a bicicleta dele. Nós morávamos numa rua sem saída aqui na Casa Verde, a rua dobrada, uma rua muito grande. E eu me lembro, eu falei: não, Ronaldo, vai você, a bicicleta é sua. Ele falou: não, Dori, eu quero que você vai. Você é o meu amigo e vai inaugurar a minha bike. E eu peguei a bike dele, irmãos. E a gente morava numa rua que era uma descida. E, irmãos, a minha mão não alcançava o freio, irmãos. Eu desci com aquela bicicleta desfinguelada e levei um capote com a bicicleta novinha do Ronaldo. Era eu rolando de um jeito e a bicicleta de outro, e eu sei, irmãos, que quase que deu um PT na bicicleta do Ronaldo. O pai do Ronaldo desceu, não correndo, e foi atrás da bicicleta. Arranhou a bicicleta do meu filho novinha. Em compensação, irmãos, o Ronaldo foi atrás de mim perguntar como eu estava. Ele não quis saber da bike, ele quis saber do amigo. E aquilo marcou a minha vida, irmãos. Glória a Deus. Amigo que é amigo, ele procede desta maneira. Aleluia. Ele não se preocupa com as coisas, mas ele se preocupa com aquilo que é mais importante, que é a amizade, que é a sua presença, que é a sua saúde, que é o seu bem-estar, a sua alegria e a sua felicidade. E aquela atitude do Ronaldo, irmãos, fez com que eu ainda mais estreitasse a amizade com ele. Então, irmãos, veja que amizade maravilhosa. E porventura, irmãos, não é esta a intimidade e a amizade de Deus, aleluia, quer que cada um de nós desfrutemos com Ele, porque sabe que Ele, irmãos, se preocupou conosco antes mesmo, aleluia, glória a Deus, de nós o conhecer. A preocupação e esse desejo de desfrutar com cada um de nós uma amizade, uma intimidade da parte de Deus foi tão grande, glória ao nome do Senhor, que Ele já deu, Ele deu o seu melhor para cada um de nós. E com isso Deus espera, irmãos, que nós valorizemos todo o investimento dEle para ter a nossa amizade, glória ao nome do Senhor. Uma amizade em que nós vamos, irmãos, gastar tempo, aleluia, com este amigo. Eu não sei, irmãos, se você no dia de hoje, além desta oportunidade que você está tendo aqui agora, que é muito importante, se você já gastou tempo com o seu amigo chamado Jesus no dia de hoje. Mas amigo que é amigo, ele gasta tempo, ele dedica tempo, ele faz questão de estar junto, ele faz questão de falar, mas ele faz questão também de ouvir a voz do seu amigo. Glória seja o nome do Senhor Jesus. Amigo é aquele com quem nós temos intimidade. Aleluia. Eu vou, irmãos, posso tirar o microfone só para me ajudar aqui na leitura? Glória a Deus. Porque senão vão ficar dois pedestais aqui, eu e o pedestal mais magrinho, né? Glória a Deus. Meus amados, meditando
do texto em que nós lemos, no Salmo de número 24, 25 e versículo de número 14, é importante nós observar que esta intimidade do Senhor, ela não é para todos. Glória a Deus. Obrigado, meu amado. Deus te abençoe. A intimidade do Senhor, segundo o que nós lemos, não é para todos, mas aqui ela está condicionada para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Glória ao nome do Senhor Jesus. E quando a gente fala de temor, irmãos, esse temor, ele significa, irmãos, não apenas o medo, porque alguém define o temor como o medo de Deus. Mas o temor da Bíblia, o temor em relação ao nosso Deus, significa a nossa reverência ao Senhor. Significa o respeito que nós temos, reconhecendo que Deus, irmãos, Ele não é qualquer um. Deus, Ele é o nosso Criador. Deus também é o nosso Salvador. Aleluia. Temos a consciência de que se nós estamos aqui, não foi obra do acaso. Nós fomos criados por Deus. Viemos à existência porque Deus quis que nós aqui estivéssemos. E desde então, Deus tem se utilizado dos nossos pais, e por que não dizer até mesmo de outras pessoas, para que nós chegássemos aqui. Mas a verdade é que Ele é o nosso Criador. E não só criou, irmãos, Ele traçou um plano chamado Plano da Salvação. E os que estão aqui já foram alcançados por este plano. Então Ele não é apenas o nosso Criador, Ele não apenas nos trouxe à existência, mas Ele também traçou um plano para nos salvar. Aleluia. Para que nós estejamos, irmãos, para sempre com Ele, porque Ele nos criou para viver na terra, mas também, irmãos, para herdar, aleluia, com Ele os céus. Então Deus não é qualquer um. Deus é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador. Glória ao nome do Senhor. E por isso, irmãos, quando nós o reconhecemos como Criador e Salvador, nós passamos a temê-lo, passamos a respeitá-lo, passamos a reverenciá-lo, porque sabemos que o nosso Deus é um Deus tremendo e poderoso. Ele é um Deus grande. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, queridos, veja que essa intimidade, ela está condicionada ao temer a Deus. A intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, para aqueles que o reverenciam, para aqueles que respeitam o Senhor. E fazem isso, irmãos, incondicionalmente. Porque às vezes, irmãos, você pode até fazer para agradar alguém, ou fazer porque alguém está pedindo para que você faça. Mas, irmãos, quando nós reconhecemos, aleluia, e passamos a desfrutar dessa intimidade com Deus, nós o reverenciamos, nós o respeitamos aonde quer que nós estejamos. Esta reverência, esse respeito não está condicionado apenas à igreja local. Se bem que muitos irmãos nos dias de hoje, nem mesmo na igreja, respeitam ao Senhor, reverenciam a Ele, quanto mais lá fora. Mas aqueles irmãos que têm consciência de quem é o nosso Deus, reverencia Ele em casa, reverencia Ele, aleluia, no meio de transporte, reverencia Ele na rua, na faculdade, aleluia. Ele teme ao Senhor aonde quer que Ele esteja, aleluia, porque Ele sabe quem é o seu Deus. Ele sabe que Deus, irmãos, é um Deus poderoso, mas que está de olho, um Deus que está presente, um Deus, irmãos, que se entristece, mas também um Deus que se alegra. Então, independente de onde nós estivermos, que nós tenhamos atitudes que glorifiquem o nome do Senhor, que nós tenhamos atitudes em que Deus possa, irmãos, se agradar de nós, que Deus possa, aleluia, se agradar daquilo que nós estamos fazendo. Glória ao nome do Senhor Jesus. O temor do Senhor. Eu tenho uma boa notícia para os irmãos. É possível, irmãos, ter intimidade com Deus. Quando eu estudava esse tema, eu falei, Deus, mas ter intimidade com um Deus excelso, com um Deus eterno, com um Deus poderoso, com um Deus que está acima de todas as coisas, com um Deus santo. Aleluia. Como é
possível um homem mortal ter intimidade com Deus? Aleluia. Tão poderoso e tremendo como é o nosso Deus. Enquanto eu estudava, Deus disse: é possível, meu filho. Aleluia, é possível e eu quero. Vá lá e diga aos jovens que estarão na Lapa na tarde daquele dia que é possível eles terem intimidade comigo e eu com eles. Glória ao nome do Senhor, glória a Deus. É possível, irmãos, tanto da parte de Deus, que é tão grande, que é tão maravilhoso, que é excelso, aleluia, mas também é possível da parte do homem, aleluia, é possível da parte dele para conosco, mas é possível também, aleluia, da nossa parte para com ele. E aí, irmãos, eu fui para a Bíblia e fui procurar, irmãos, aleluia, glória a Deus, na Bíblia Sagrada, o que a Bíblia apresenta e que nos possibilita, aleluia, se aproximar de Deus. E eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Tiago, capítulo de número 4 e verso de número 8, aleluia, glória a Deus. Tiago, sendo usado por Deus, escrevendo esta epístola, ele deixa ali, na parte A deste versículo, o versículo de número 8, do capítulo 4, ele diz o seguinte: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Veja que existe uma reciprocidade, e à medida, irmãos, em que nós nos chegamos a Deus, Ele se chega a nós. Aleluia, glória a Deus. E esse chegar-se a Deus, irmãos, não está apenas restrito a tirar um momento de oração, se bem que isso é muito importante e faz parte do nosso relacionamento com Deus. Mas chegar-se a Deus, irmãos, é procurar saber quem é Deus através das suas sagradas escrituras. É sim levar uma vida de oração, de jejum, uma vida de busca ao Senhor nas madrugadas, mas é também, querido, aleluia, através da sua presença no culto, aleluia, que você se chega a Deus. Aleluia, você vai para o culto, sai da sua casa dizendo: Deus, eu estou indo buscar a tua face. E Ele vai dizendo: pode ir, porque eu estarei lá, eu vou falar contigo. Aleluia, glória a Deus. E aí a gente chega, irmão, com esse desejo de Deus. E quem chega, irmãos, na casa de Deus para buscar a Deus, não fica sentado, Jessé, na hora da oração, mas ele vai para o joelho e diz: Deus, eu já cheguei, eu já estou aqui. Aleluia, eu me alegrei quando disseram: e vamos à casa do Senhor. Eu estou aqui com alegria, eu vim buscar a tua face. E aí a gente começa, querido, na oração, falar com Ele de joelhos dobrados. Aleluia, glória a Deus. Até que chega o momento em que nós nos levantamos, e naquele momento, irmãos, nós passamos agora a adorar ao Senhor, e Deus vai recebendo a nossa adoração. Mas finalmente chega o momento em que Ele fala conosco, e fala conosco através da sua poderosa palavra. Eu sei, irmãos, que não apenas eu, mas a cada um dos que estão aqui já viveram esta experiência de você sair de casa falando com Deus e dizendo: Deus, fala comigo nesta noite, nesta tarde, nesta manhã. Aleluia, fala comigo. E você chega no ambiente, irmãos, e Deus começa a se utilizar do mensageiro para falar contigo. Ou Deus fala ao teu coração através de um hino cantado. Nós ouvimos aqui muitos hinos cantados pelo nosso amado irmão, dos quais eu tenho certeza que Deus já falou ao nosso coração. Eu pude ouvir a voz de Deus através dos hinos cantados, mas não tenho dúvida de que Deus está falando conosco também através da mensagem pregada. E nós vamos assim, queridos, aleluia, nos relacionando com Ele, se chegando a Ele. Glória ao nome do Senhor. E Ele vai se chegando a nós. Queridos, destes anos que venho servindo ao Senhor, a cada dia que passa, glória a Deus, o relacionamento com Deus, ele vai se estreitando. Glória ao nome do Senhor. Me lembro quando me entreguei a Cristo, ainda sem ser batizado, um dos meninos que faziam parte da mocidade disse: hoje tem ensaio com a mocidade. E eu disse: o que é isso? Ele falou: é um momento em que nós vamos lá para aprender os hinos, para que nós possamos junto com o conjunto cantar. E eu disse: rapaz, eu quero estar nesse negócio. Ele falou: mas você precisa se batizar. Mas
vamos fazer o seguinte, vamos lá. Aí você fica observando. Verdade é, irmãos, que eu cheguei na igreja para observar o ensaio. E aí me fizeram o convite para se sentar lá e cantar junto com os jovens no ensaio. Nunca mais eu saí. Aleluia. Glória a Deus. Sentei para participar do ensaio e só saí de lá depois que estava coordenando os jovens para dirigir uma igreja. Nunca mais eu saí daquele conjunto desde que me convidaram. Mas verdade é, irmãos, que me disseram, você precisa se batizar para você poder cantar nos cultos oficiais. Eu falei, eu quero me batizar. E o desejo, irmãos, por Deus era tão grande, o desejo em fazer as coisas de Deus era tão grande, que eu fui, irmãos, me aprofundando no relacionamento com Deus. Eu fui participar do conjunto, mas eu queria cantar nos cultos oficiais. Cheguei no pastor e falei, pastor, eu quero me batizar, porque eu quero ter um compromisso maior com esse Deus. Eu quero fazer parte da comunhão da igreja. Ele disse, meu filho, ainda é muito cedo, segura um pouquinho aí, no próximo você vai, deixa eu ver como é que está a sua firmeza. E eu fiquei orando ao Senhor e pedindo, Deus me ajuda a chegar no batismo, até que chegou o grande dia, irmãos, e que experiência maravilhosa. Aleluia. Me batizei, mas eu começava a observar, irmãos, que, aleluia, tinha alguns irmãos da igreja que falavam em línguas estranhas, e eu procurei saber o que era aquilo, até que alguém falou, isso daí é possível quando você for batizado com o Espírito Santo. Você ainda não é? Eu falei, eu ainda não sou, mas eu quero. E a partir de então, irmãos, eu passei a buscar o batismo com o Espírito Santo. 6 meses depois de ser crente, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. A partir daí, irmãos, aleluia, as experiências e esse relacionamento com Deus, ele vem crescendo. Eu me lembro, queridos, que entrei na igreja desempregado, José. Eu desempregado, minha mãe na caixa, recebendo um salário baixíssimo, uma dificuldade tremenda. Mas alguém me disse, existe um trabalho no círculo de oração pela manhã. E para que serve isso? Serve para você orar a Deus, para você falar com Deus, apresentar a Deus os seus desejos. E Deus, ele ouve e responde. Eu falei, então eu preciso estar lá. Desempregado, sabe o que eu fazia? Eu ia para o círculo de oração de manhã, glória a Deus, e depois saía para procurar serviço, andando, irmãos, lá do Jardim Elisa Maria até o centro da cidade, buscando uma porta de emprego. Mas verdade é que Deus, irmãos, através da oração, ele mandou a porta de emprego na minha casa. Bateu lá alguém me chamando para ir trabalhar. Eu com 16 anos de idade, glória ao nome do Senhor, na fase do exército, me alistar, aliás, para servir ao exército. Deus me abriu uma porta de emprego. E nessa porta, irmãos, glória ao nome do Senhor, eu fui o último a entrar, mas eu fui o primeiro a ser efetivado. Junto comigo entraram 7 jovens que eram muito mais fortes do que eu, porque o trabalho exigia força, e eu era o mais raquítico, mais magrinho da turma, e fui o último a entrar. Mas Deus havia me revelado aquela porta. Deus havia mostrado para mim, aleluia, um caminhão amarelo, do qual eu, depois de um tempo, passei a dirigir aquele caminhão. Deus havia me mostrado uns rolos, dos quais, irmãos, eu percebi que eram as máquinas que tinha dentro daquela empresa. E eu entrei, irmãos, para trabalhar 15 dias, e fiquei 22 anos nessa empresa. Eu estou contando essas experiências para os irmãos, porque isso faz parte, irmãos, da nossa intimidade com Deus. Você vai se chegando a Deus, e Deus vai se chegando a você. No momento em que Deus me abriu essa porta, irmãos, vieram outras 5 portas. E eu disse, Deus, qual é a porta? Como saber qual é a porta no meio? Deus não abriu, Deus escancarou as portas, né? Veio muitas portas. Glória a Deus, mas Deus me mostrou qual era a porta. Embora, irmãos, era para trabalhar 15 dias, Deus me efetivou, e me efetivou 22 anos naquela porta. O que eu quero dizer com isso, irmão, vale a pena ter intimidade com Deus. Vale a pena você se chegar a Deus, porque Ele vai se chegar a você. Ele vai te falar, aleluia, você é limitado, eu sou limitado, mas o nosso Deus não, irmãos. Ele é um Deus onisciente. Aleluia, glória a Deus. Ele veio lá na frente. Eu digo aos irmãos, nessa porta, aleluia, que Deus me abriu, foi de lá, irmãos, que eu conquistei o meu primeiro carro. Foi nessa porta que Deus me deu graça, aleluia, para preparar todas as coisas para o meu casamento. Foi nessa porta que Deus me deu graça para adquirir uma casa. Deus abriu as portas e Deus veio lá na frente. Aleluia, você ser amigo de Deus é você ser amigo do onisciente, é você ser amigo do onipotente, é você ser amigo, aleluia,
é o nome do Senhor. Vale a pena, querido, você ser amigo de Deus. Vale a pena você temer a este Deus. Aleluia. E é possível. Nós já lemos: chegarmos a Deus e Ele se chegará a vós. Aleluia. Jesus, irmãos, Ele está interessadíssimo nessa tarde. Aleluia. Pela nossa amizade. Se nós formos para o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15, e versículo de número 13, e também 14 e o 15, lá está escrito assim: Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versos de número 13 ao 15, diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Aleluia. Jesus está interessado, irmãos, aleluia, pela nossa amizade. Aleluia. Quem somos nós para desfrutar da amizade de Deus, para desfrutar da amizade de Jesus? Aleluia. Ele não se importa onde nascemos, Ele não se importa qual é a nossa formação, Ele não está, aleluia, glória a Deus, olhando para a nossa cor, para o nosso poder aquisitivo. Ele está dizendo: eu quero, aleluia, ser teu amigo. Aleluia, eu quero te chamar de amigo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu quero revelar a você os meus segredos. Eu não vou chamá-los de servos, mas eu vou chamar de amigos, porque eu vou compartilhar com vocês, aleluia, tudo aquilo que o meu Pai, aleluia, me fez conhecer, eu vou compartilhar com vocês. E o Senhor tem feito isso, aleluia. Eu sei que Ele faz isso na minha vida, irmãos, mas Ele tem feito na vida de cada um de vocês também. Aleluia, glória a Deus. Ele é um amigo, irmãos, aleluia, para todas as horas. Ele é um amigo para toda e qualquer circunstância. Ele é um amigo, irmãos, que quando o negócio aperta, Ele não foge, não. Ele está ali, aleluia, glória ao nome do Senhor. Ele é aquele amigo que quando nós não conseguimos andar, Ele facilmente nos carrega. E quantas são as vezes, queridos, que nós olhamos, aleluia, achamos que estamos só. Como já dizia alguém: eu só vejo 2 pisadas, eu estou andando sozinho. Não, querido, nesse momento de dificuldade, é Ele te carregando no colo, aleluia. É Ele, aleluia, te transportando, porque Ele sabe que você não consegue aguentar, mas Ele te carrega. Ele é um amigo para todas as horas. Aleluia. Ele é um amigo que não faz acepção de pessoas. Ele quer, irmãos, ter esse relacionamento de amizade com cada um de nós. E tem uma coisa, irmãos: o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe, porque o Senhor compartilha com o amigo. Aleluia, glória a Deus. Vemos aqui, irmãos, provas de que da parte de Deus para conosco Ele está interessado pela nossa intimidade com Ele. Ele disse: chegai-vos a mim, eu vou me chegar a vocês. Jesus disse aqui que Ele quer, aleluia, nos chamar de amigos. É desejo do Senhor Jesus em que nós sejamos seus amigos. Mas no que tange, irmãos, da nossa parte para com Deus, como pode um homem mortal, falho, limitado, aleluia, como pode um homem deste, irmãos, ter uma intimidade com Deus? E aí nós vamos para um exemplo de um grande homem na Bíblia, um homem que teve um relacionamento e uma intimidade com Deus tão estreita. Aleluia, um homem que, segundo os relatos bíblicos, viveu 375 anos. Mas durante este tempo, este homem, ele andou com Deus. Este homem foi alvo das mesmas paixões que nós somos. Foi alvo dos mesmos ataques que nós
enfrentamos, irmão Gilberto. Mas este homem, ele conseguiu durante este período andar com Deus, conseguiu honrar a Deus, conseguiu adorar a Deus, conseguiu servir ao Senhor e conseguiu fazer a diferença. Ele tinha, irmãos, um relacionamento tão íntimo com Deus, que Deus para si o tomou. Aleluia! Faz ideia, irmãos, que relacionamento estreito teve Enoque com Deus. Aleluia! Isso nos mostra, irmãos, que é possível. Mas, irmãos, Enoque viveu num tempo que não tinha internet, não tinha TV, não tinha as redes sociais, que tem embaraçado a tantos. Aleluia! Mas ele viveu uma luta no tempo em que ele viveu. Ele foi atacado também. Ele foi alvo das tentações também. As tentações poderiam não ser a internet, poderiam não ser, irmãos, as redes sociais, mas ele enfrentava tentações. Ele era alvo de grandes ataques, porque o inimigo é o mesmo. Glória a Deus, pode ser que lá a estratégia era outra, mas o inimigo com certeza, irmãos, lutou contra a vida de Enoque. Mas mesmo assim, aquele homem, ele andou com Deus. Glória ao nome do Senhor. E eu gostaria de ler com os irmãos, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 5. Glória ao nome do Senhor. Gênesis, capítulo 5, e versículo de número 24. Gênesis 5 e 24. Glória a Deus. A palavra do Senhor, irmãos, ela diz assim: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aleluia. Aleluia. Enoque foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós, um homem de carne e osso. Mas pelo fato, querido, aleluia, de ter valorizado a intimidade com Deus, pelo fato de ter lutado contra o pecado, pelo fato de ele ter praticado a justiça, pelo fato de ter crido de todo o seu coração no Deus Todo-Poderoso, aleluia. Tenho certeza, irmãos, que Enoque não ficava um dia sem falar com Deus, mas também não ficava um dia sem ouvir a voz de Deus. Aleluia, eu tenho certeza, irmãos, que Enoque sentia a presença de Deus e fazia questão dela, aleluia. Ele não se conformava em não sentir a presença de Deus. Este andar com Deus aqui, irmãos, não é simplesmente dar algumas passadas, não, irmãos. Este andar com Deus aqui é muito profundo. Enoque dormia, ele acordava. Enoque, irmãos, quando ia ao trabalho, ele estava com Deus. Quem sabe, na sua juventude, quando ia à escola, ele estava com Deus. Aleluia, era Deus na vida dele em todos os momentos, em todos os seus caminhos. E verdade é que chegou uma hora que o Senhor disse: não há mais lugar para ti aí, Enoque, venha para cá. Glória. Deus para si o tomou. Aleluia, e não se viu mais. Oxalá, irmãos, aconteça isso conosco. Mas pastor, você está desejoso em sumir? Irmão, se for para sumir com Deus, eu sumo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Vale a pena e é possível, glória ao nome do Senhor, cada um de nós ter esta intimidade com Deus. Nós temos na Bíblia, irmãos, é porque eu não tenho mais tempo para falar, mas eu tenho na Bíblia vários exemplos de homens, irmãos, que tiveram um relacionamento estreito com o Senhor. Glória. Aleluia. Esta intimidade, irmãos, ela precisa ser buscada. E o Senhor, certa vez, usando a boca do profeta Jeremias, ele disse, lá em Jeremias, falando isso ao povo de Israel, mas eu quero trazer isso para nós, cada um de nós. Aleluia. Jeremias 29:13, lá diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Esta intimidade, irmãos, ela precisa ser buscada, e buscada de todo o nosso coração. E se assim for, irmãos, nós temos garantia da parte de Deus, de que nós o acharemos. Aleluia. De que nele se revelará a cada um de nós.
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. É quando nós, irmãos, nos despimos das coisas desta vida, glória ao nome do Senhor, e passamos a ter como prioridade a busca ao Senhor nosso Deus. Quando nós assim procedemos, irmãos, quando nós o buscamos de todo o nosso coração, não só porque o pastor está falando, não só porque o coordenador está falando. Eu sei que vocês, coordenadores, estão sendo pontes de Deus para ajudar a juventude a viver essa intimidade com Deus. Mas vai chegar uma hora, aleluia, glória a Deus, que cada um vai ter uma experiência pessoal com Deus e já vai dizer: não é mais pelo teu dito, mas eu tenho, aleluia, provado, eu tenho visto que o Senhor é bom, aleluia. Eu penso, irmãos, que o maior desejo da coordenação é que cada um dos jovens que aqui estão tenha uma experiência pessoal com Deus, porque se assim for, isso vai marcar a tua vida, aleluia. Isso vai marcar, irmãos, vai acontecer o que acontecer, vir o que vier, nada vai arredar, aleluia, os teus pés na presença de Deus. Quem tem, irmãos, essa experiência pessoal com Deus, mesmo quando ouve um discurso duro, como ouviu os discípulos, e ouviram da boca do próprio Jesus dizendo: e vós, não quereis ir? Não quereis se retirar? E aí, irmãos, aquele que tem experiência pessoal com Deus diz: para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida. Aleluia! 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 Não tem como, irmão. Aleluia! Não tem como afastar aquele, irmãos, que tem intimidade com Deus. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Porque Ele sabe, irmãos, o quanto é importante ter essa intimidade. Então a intimidade, ela deve ser buscada. Aleluia. Tiago também diz, capítulo 4, versículo 8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Veja, irmãos, essa reciprocidade. Glória a Deus. Eu coloquei aqui, irmãos, que nós precisamos correr, aleluia, no lugar de Isaac. Aleluia. Eu sei, irmãos, que você pode estar nessa tarde, eu sei que vocês são jovens, mas podem estar nessa tarde passando, aleluia, por alguma coisa, aleluia, quem sabe a permissão de Deus, aleluia. Deus quer te dar experiências com Ele, aleluia. Deus quer estreitar. Então isso que você está passando não é para você morrer, não é para te destruir, aleluia. Deus não se esqueceu das promessas, mas Deus vai, através dessas circunstâncias, fortalecer ainda mais, aleluia, essa intimidade, essa amizade, esse relacionamento. Creia nisso, é prova de Deus, mas saia aprovado. Continue confiando no Senhor, continue crendo. Abraão creu, aleluia, em Deus, e foi imputado por justiça. Ele creu, irmãos, aleluia, porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. Ele cria que Deus poderia, irmãos, prover alguém para morrer no lugar do seu filho, mas ele não hesitou, ele foi e obedeceu. E lindo é, irmãos, que ele foi aprovado. Aleluia, deu uma prova para o Senhor nosso Deus de que ele temia ao Senhor. Nós vemos, irmãos, Abraão, aleluia, preservando essa intimidade com Deus, e Deus trazendo revelações. Lembra do que eu li? Aleluia, os segredos de Deus, irmãos, são para os seus amigos. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele falou com Abraão dos seus desígnios, dos seus segredos, daquilo que ele iria falar, daquilo que ele iria fazer. Glória ao nome do Senhor. Faz lembrar, irmãos, daquele episódio em que o Senhor envia 3 anjos à casa de Abraão. E nós ouvimos, me parece que foi até o Gilberto que falou sobre esse assunto esses dias aqui na Lapa. Glória a Deus. E Deus fala através daqueles 3 varões que chegam na casa de Abraão. Abraão pede para que Sara prepare um banquete para servi-los. Enfim, feito as refeições, aleluia, aqueles 3 varões entregam mensagens para Abraão e reafirmam a promessa. Glória a Deus, a promessa do nascimento de Isaac. Eles reafirmam, mas Deus também, através daquele episódio, revela algo que aconteceria lá em Sodoma e Gomorra.
Glória a Deus. E é lindo nós lemos esse texto. Eu gostaria, irmãos, porque aqui nós vemos a intimidade de Deus com Abraão. Aleluia. Gênesis capítulo 18, versículo de número 17 ao 21. Veja, irmãos, o que diz. Versículo 18. Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Aleluia. Ocultarei eu a Abraão o que faço? Irmãos, Deus precisava dar alguma satisfação para Abraão? É claro que não. Aleluia. Glória a Deus. Deus não precisava dar satisfação a ninguém do que ele iria fazer. Mas aqui ele pergunta: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido, aleluia, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado tem se agravado muito, descerei agora, aleluia, e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. E aí, irmãos, Deus fala da destruição de Sodoma e Gomorra. E é lindo, quando Deus fala isso a Abraão se lembra que lá estava o seu sobrinho Ló. E Abraão agora entra num processo de intercessão por Ló. E os irmãos sabem disso. Mas o que eu quero trazer à atenção dos irmãos: Deus não precisava dar satisfação a Abraão de que trataria com juízo as cidades de Sodoma e Gomorra. Mas como Abraão era amigo de Deus, Deus revelou a Abraão o seu desígnio. Aleluia. O que eu quero dizer? Aleluia, Deus tem revelações para dar a cada um de nós. Se nós, irmãos, preservarmos um relacionamento de intimidade com Deus, Deus vai falar conosco, Deus vai cuidar dos nossos, Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da sua família, aleluia. Deus vai falar contigo acerca deles, glória ao nome do Senhor. Deus vai preservá-los por conta da amizade que tem com você. Foi o que Abraão viveu, mas é o que você também viverá, querido, aleluia. Vale a pena desfrutar de uma intimidade com Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu me lembro que neste relacionamento de intimidade com Deus, assim como vocês, eu não sei quantos de vocês aqui estão namorando, mas houve um dia, que eu resolvi namorar, Gilberto, e pelas promessas que tinha da parte de Deus, eu tinha muito temor de me envolver num relacionamento, porque eu queria alguém que realmente fosse um canal de bênção na minha vida. Pretendentes tinham bastante, e não porque eu era bonito, mas porque, irmãos, o inimigo é sujo, e ele prepara os seus pratos de lentilha, porque há caminhos que parecem direito, mas o final é morte. Mas em meio àquelas tentações terríveis, irmãos, eu me lembro de uma vez que eu fui na casa de uma irmã, e eu fui lá para que ela orasse pela minha vida, e naquela oração a irmã disse assim para mim: olha, filho, você veio aqui buscando por um propósito, mas Deus manda falar contigo outra coisa. E ele diz assim: olha, grande será o número de moças atrás de você, mas vigia, porque dentre elas está a sua preparada. Eu falei: meu Deus. Aquela irmã fechou a boca, irmão Gilberto. Eu saí para a rua e parecia uma coisa, parecia que eu tinha me transformado num Dan Juan. Rapaz, era a moça olhando para tudo quanto era lado. Cheguei na igreja e era uma se declarando aqui, era outra de outra igreja. Irmãos, eu sei que a pressão ficou tão grande que teve um momento que eu falei: eu não vou aguentar, eu sou de carne e osso, Senhor. E eu cheguei para o coordenador da mocidade e falei com ele, falei: olha, eu estou vivendo uma pressão muito grande de moças, e eu não sei o que aconteceu, mas agora elas vêm, se declaram e querem se relacionar comigo, e eu sou homem, rapaz, eu não sei como é que eu vou fazer para fugir. Mas me apareceu uma alternativa: um irmão está viajando para Minas, eu vou com ele nessa viagem, porque lá em Minas eu não conheço ninguém, é 1.600 quilômetros daqui lá eu não conheço ninguém, então vai dar tudo certo. Aí ele olhou para mim e disse assim: Loival, isso é espiritual, aonde quer que você for, isso vai te seguir. Eu não acreditei muito, mas fui. Cheguei lá, irmãos, em Minas, na cidade de Januário.
Primeiro culto que eu fui na igreja, quando eu saio da igreja, glória a Deus, está lá a moça me esperando. E uma moça, irmãos, que era a coisa mais linda. Uma loirinha, com olhos azul, cor de piscina. E ela veio se declarando, irmão, dizendo que eu era o enviado. Eu falei, Jesus da glória. E na hora, eu cheguei, olhei e lembrei do que o irmão havia me dito. O negócio é espiritual. Aonde você for, vai te seguir. E na hora eu falei, não, irmã, eu não posso, eu moro longe daqui, a gente não pode ter um relacionamento. Ela falou, te espero, você é o meu preparado. Eu falei, não, irmã, não dá certo esse negócio. E verdade é, irmãos, que eu saí fora do laço e vim para São Paulo. Mas o meu coração, irmãos, estava na minha esposa. Eu estava orando, embora apareceu tantas, mas minha esposa não gostava de mim, mas eu gostava dela. E não me envolvia com outras, porque na minha cabeça eu iria traí-la. Veja o que é o negócio. E fui orar a Deus. E verdade é, irmãos, que neste meio do caminho eu cheguei na minha esposa e pedi ela em namoro. E para minha surpresa eu tomei um não. Glória a Deus. Eu tomei um não. Quando eu imaginava que eu estava, sabe, com tudo, eu não estava com nada. Ela disse, não, eu quero você só como meu amigo. Mas, irmãos, o sentimento não saiu do meu coração. E Deus falou comigo, ela será tua. Glória ao nome do Senhor. E Deus me revelou, querido, o que aconteceria até chegar o momento em que nós verdadeiramente assumíssemos um relacionamento. Deus mostrou, irmãos, tudo. O que eu quero dizer com isso? Isso vale a pena ter intimidade com Deus. Glória ao nome do Senhor. Passou-se 2 anos, queridos. 2 anos depois que eu levei o não. A irmã Tânia finalmente abriu os olhos, aleluia, para enxergar a bênção de Deus na vida dela. Glória ao nome do Senhor Jesus. E hoje, irmão, sou casado com ela. Glória a Deus. Tenho 2 filhos com ela. E ela é um canal de bênção na minha vida. Glória ao nome do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? É possível que você esteja sendo alvo das tentações, mas tenha cuidado, busque em Deus. Deus vê lá na frente, querido. Nós temos um olhar limitado, é preciso de 4 graus, Gilberto, para enxergar, mas Deus não, Deus vê lá na frente. E a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Vale a pena ter intimidade com Deus. Vale a pena, aleluia, desfrutar da intimidade com Deus. Glória ao nome do Senhor. Eu acho que já está acabando o meu tempo. Mas, irmãos, Moisés foi um outro homem. Poderíamos falar de muitos outros, mas Moisés foi um outro homem, irmãos, que teve uma amizade estreita com Deus. Moisés, segundo o que está escrito em Números capítulo 12, do versículo 7 ao 8, lá nós vamos ler o seguinte: não é assim como é o servo Moisés, aleluia, que é fiel. Em toda a minha casa, boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, aleluia, porque pois não tivesse temor de falar contra meu servo, contra Moisés. Esse episódio, irmãos, é um episódio que todos nós conhecemos, quando os irmãos de Moisés questionam, acerca do relacionamento de Moisés, e o Senhor Jesus toma as dores de Moisés, aleluia. O Senhor nosso Deus, toma as dores de Moisés, quando Miriam, aleluia, quando Arão vê Moisés no relacionamento lá com a mulher cusita, e começam ali nos bastidores, irmãos, a fazerem comentários, e por que não dizer, até perseguir o próprio Moisés. Mas Deus toma conhecimento daquilo, e toma as dores de Moisés, e diz, olha, não mexe com Moisés não, porque com ele eu falo cara a cara. Em outras palavras, Moisés é meu amigo, aleluia. Moisés, ele é, aleluia, o meu servo. Moisés é aquele com quem eu gozo de uma comunhão. Glória ao nome do Senhor. O que eu quero dizer com isso?
Vale a pena, querido, ter intimidade com Deus, porque mesmo quando, aleluia, você for afrontado inocentemente, saiba de uma coisa: existe um Deus, aleluia, existe um amigo que está vendo, e é Ele quem vai pelejar por você, é Ele quem vai fazer justiça por você, é Ele quem vai pelejar pela tua vida, é Ele quem vai te guardar, é Ele quem vai te livrar. Moisés viveu isso, irmão, aleluia. Moisés foi alguém que desfrutou de uma comunhão muito íntima com Deus, porque com Ele o Senhor falava cara a cara. Vale a pena, Moisés, vale a pena, Jessé, vale a pena, aleluia, Gilberto, ter comunhão estreita com Deus, e é Deus quem vai pelejar por nós, aleluia. Moisés inocentemente estava sendo alvo dos comentários dos seus amigos, dos seus irmãos, glória a Deus, mas Deus defende. Os irmãos sabem que por esses dias eu vivi uma experiência com Deus. Os irmãos, alguns sabem que nós estamos numa reforma física lá no templo de Jardim Elisa Maria, e graças a Deus chegamos aos finalmente, concluímos a reforma. E desde então, irmãos, eu passei a orar por uma reforma espiritual na igreja. Falei: Deus, não adianta termos templo bonito se as vidas que estão dentro do templo também não estiverem bonitas. Aleluia. Não vale a pena, irmãos, ter uma igreja adornada, um templo adornado, se as vidas que estão dentro daquele templo não estiverem adornadas. Glória a Deus. E eu falei: Deus, faz esta reforma. Esta é uma reforma que só o Senhor pode fazer. Glória a Deus. E eu, como pastor da igreja, tenho ciência de muitas coisas que acontecem e que às vezes fogem do nosso alcance, mas eu disse: Deus, faz. Glória a Deus. E passei a orar e clamar a Deus e buscar a Deus, e falei: Deus, eu preciso ouvir a tua voz, me dê um sinal. E não precisa muita coisa, eu estou como profeta, para mim basta uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, para mim já é sinal de uma abundante chuva, mas fala comigo. Glória a Deus. E por esses dias, irmãos, eu estive numa vigília, e a vigília, irmãos, Deus falou através da palavra ao nosso coração, mas eu falei: eu fui para a vigília com o propósito em que Deus falasse diretamente comigo. E a vigília foi se indo, irmãos, e no término da vigília, já na última oração, Deus tomou alguém e veio até a minha pessoa para falar exatamente aquilo, aleluia, que eu havia pedido. E falou com clareza, com riquezas de detalhes, aquilo que Deus vai fazer na igreja, porque o meu clamor, a minha busca é em favor da igreja. E eu disse: Deus, eu preciso que o Senhor me dê um sinal de que o Senhor vai fazer. E o Senhor falou comigo com clareza e com riqueza de detalhes tudo aquilo que Ele faria. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Eu, no final da vigília, eu falei: Senhor, pelo que eu vi, o Senhor não vai falar. Daqui a pouco vem um homem, aleluia, e para diante de mim, fica uns 10 minutos, queridos, falando aquilo que Deus vai fazer na vida da igreja. Eu saio daquela vigília, venho para uma consagração na nossa igreja. A nossa irmã Cileide, mãe de Jessé, vai pregar na consagração, e Deus se utiliza da vida dela para confirmar tudo aquilo que havia falado comigo à noite. Glória ao nome do Senhor, com as mesmas palavras. Glória ao nome do Senhor. Eu vou para o culto de doutrina, aleluia. Deus manda alguém vir lá de Franco da Rocha, um menino que eu não conhecia. Eu vi aquele menino descendo na terça-feira na galeria e vindo até a minha pessoa e falar as mesmas palavras que Deus havia usado os outros dois para falar. O que eu quero dizer com isso, querido? Vale a pena ter intimidade com Deus. Se você clamar, Deus vai responder. Se você fizer questão da presença do Senhor, Ele vai marcar presença, Ele vai falar, Ele vai agir, Ele vai trabalhar na tua vida de maneira, aleluia, toda especial. Vale a pena, querido, ter este relacionamento. Quando eu estudava isso, eu chorava, aleluia, porque eu vivo esta intimidade com o Pai. Aleluia. É do conhecimento da maioria de vocês que o ano passado, em janeiro, eu me envolvi, irmãos, com o Covid-19. Ele me acometeu, não foi eu que peguei ele não, irmão, foi ele que me pegou. E quase que me levou para a eternidade, porque depois de 10 dias de tratamento, glória a Deus, eu sentado na sala da minha casa, eu vi que o quadro, ele ao invés de melhorar, ele tinha piorado. E naquele momento, irmãos, minha família estava no quarto, e eu sentei ali na sala e comecei a falar com Deus.
Glória a Deus. Coloquei um hino para tocar no celular e comecei a falar com Deus naquele momento e fazer Deus lembrar das promessas dele na minha vida. Falei: Senhor, glória a Deus, eu estou nessa situação, o quadro está se agravando e a sensação que tínhamos é que eu iria partir. Mas eu comecei a falar com ele: Deus, e a igreja? Senhor, e a minha família? Deus, e as tuas promessas? E naquele momento, irmãos, ali na sala da minha casa, o Senhor me visitou de uma maneira tremenda. Aleluia! E poderosa. E começou a falar no meu coração, dizendo: filho, está tudo de pé. Aleluia. Está tudo de pé. Eu vou cumprir as minhas promessas. Aquilo que está no teu coração em relação à minha casa, tu vai fazer. Aleluia. Você vai cuidar dos teus. Mas, irmãos, aleluia, Deus me visitou de uma maneira tão especial. E eu comecei a chorar, aleluia, aleluia, incessantemente. Nisso minha esposa veio e me perguntou: meu filho, o que está acontecendo? Você está passando mal? O que está acontecendo? Eu falei: não, filha, eu estou neste momento sentindo a presença de Deus. E Deus está falando comigo. Verdade é, queridos, que eu saí de casa naquela noite e fui para o hospital e fiquei internado 5 dias. Eu cheguei no hospital, não conseguia nem andar. Mas, irmãos, uma paz tão tremenda pairou no meu coração. Aleluia. Eu no leito do hospital, irmãos, aleluia, parecia que não tinha nada. É tão tremendo aquele negócio, porque eu não gosto de injeção, irmão. Não é medo, é receio, alguma coisa assim, mano, não é medo. Mas eu não gosto de injeção. E naqueles momentos de internação, eu levei tanta agulhada, irmãos. E eu falei: Deus, nem parece que eu estou levando agulhada. Deus me anestesiou com uma paz. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E eu estou vendo, irmãos, as promessas se cumprindo. Aquilo que estava no meu coração em relação à igreja está sendo feito. Aleluia, glória a Deus. Isso que está acontecendo aqui nessa tarde é o cumprimento das promessas de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu sei que tem coisas por vir, aleluia, mas isso não é só para mim, é para você também. Eu estou contando isso para te dizer que vale a pena ter relacionamento e intimidade com Deus, aleluia. Vale a pena, querido. Preze pelo relacionamento, busque essa intimidade, viva e preserve ela na tua vida, assim como Deus fez com Abraão, Deus fez com Moisés. Deus fará conosco também, em nome de Jesus. É isso, queridos, que eu quero deixar para a meditação dos irmãos. Irmãos, eu não sou pregador, não sou palestrante. É bondade desses meninos em ter nos chamado. Mas eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído para que vocês, aleluia, enxerguem o quanto vale a pena ter intimidade com Deus. Muito obrigado, meus amados. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.